Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Judoka Treinamentos. Meu nome é Paulo e na aula de hoje vamos aprender a criar gráficos de forma simples, rápida e prática. Bora para a nossa aula! Então, o que eu preciso para começar a criar os meus gráficos é ter uma base. E a base que eu tenho é essa, onde apresento os meses e os faturamentos. Primeiro passo é que eu preciso selecionar essa estrutura aqui, ou os dados que vão criar, que vão desenvolver o nosso gráfico. Então, o primeiro passo é selecionar esses elementos e ir no menu, chamado menu, aqui em cima, inserir. No menu inserir, eu tenho várias opções que eu preciso e posso inserir, caso seja necessário. E andando mais um pouco, mais ou menos no centro, eu tenho o nicho gráficos. Nesse nicho eu tenho várias opções de gráfico e eu vou trabalhar com o gráfico de colunas ou gráfico de barras. É só clicar nessa opção ou algo parecido que tem nas versões do Excel, dou um clique e vou escolher a primeira que aparece para mim, que é a coluna 2D. Quando eu passo o mouse por cima, eu vou vendo várias variações mesmo antes de clicar, mas eu vou escolher a opção coluna 2D, dou um clique e agora é interessantíssimo porque a estrutura básica é essa. Porém, tem algumas dicas muito importantes para você poder customizar, personalizar, alterar e manusear o seu gráfico, tá? A primeira delas é que você pode perceber que o meu gráfico parou um pouco mais embaixo. Eu quero mover o meu gráfico, então eu vou clicar nessa região aqui branca, onde não tem nenhum elemento, e vou mover. Muitos alunos no início acabam clicando, eu quero mover o gráfico, aí clica na linha. E nisso que clica na linha, ele acaba movendo os elementos que estão dentro do gráfico. Eu cliquei aqui, eu quero mover o gráfico, aí clica no faturamento e move. Cuidado, você vai mover a estrutura do gráfico e não o gráfico em si. Então você vai clicar em regiões brancas, como essa, segurar e arrastar, para poder mover o seu gráfico. Outro ponto importante é que você pode dimensionar o seu gráfico clicando no vértice, que são essas bolinhas aqui, permitindo que você tenha o tamanho que você queira no seu gráfico. Tá legal? Agora, para personalizar o gráfico, e muita gente pergunta isso também, aqui em cima está escrito faturamentos. Poxa, não é faturamentos, é faturamento. Então eu posso clicar aqui na minha base de dados, dando 2 cliques, apago o S e aperto o Enter. Você vai ver que alterou também para faturamento. Clico aqui e vou digitar 2024. Faturamento 2024. Também altera. Agora, o inverso não acontece. Por exemplo, se eu clico agora aqui nessa região 2024, clico dentro da minha base de dados e em vez de 2024 coloco 2023 e aperto Enter, que não era para fazer, perdão, clico fora, você vai ver que ele não altera a célula, tá? O que eu mexo na minha base de dados muda no gráfico, mas nem sempre que eu mudo no gráfico vai mudar na minha base de dados. Tudo bem? Agora, um ponto importante e bem interessante agora, que é a segunda dica, para personalizar o gráfico, é clicar no gráfico e perceber que aparece um menu chamado Designer Gráfico. Muitos alunos também em sala de aula comigo não encontram o menu e falam, poxa, no meu Excel não tem o menu, não aparece. Não aparece porque a Microsoft trabalha com um menu dinâmico, tá? Então, para você não ter uma grande quantidade de menus em cima, ele só vai habilitar quando você clicar no gráfico. Clicou no gráfico, apareceu o designer gráfico. Clicou fora, ele some, tá? Então eu clico no gráfico, aparece designer gráfico e aqui é muito legal. Olha que interessante. Logo no início, aqui no meio, eu tenho vários estilos de gráficos que eu poderia estar utilizando para personalizar os meus gráficos. Alguns já mostram os dados no meio das colunas, outros trazem um trabalho com design diferente, com uma cor diferente, como esse aqui, por exemplo, tá? Então é bem bacana. Outro ponto também é que eu posso mudar o meu tipo de gráfico, tá? Então aqui, andando um pouquinho mais para o lado, alterar tipo de gráfico, você vai clicar, ainda com a opção gráfico selecionado, e aí você tem aqui, opções de tipos de gráfico de coluna diferente, tá? É bem bacana. Claro que você poderia colocar outros gráficos, depois você experimenta, ações, barra, pizza, mas deixa eu adiantar para você rapidinho que não é porque você tem vários tipos de gráfico que você deve, na empresa, colocar qualquer tipo de gráfico. Alguns gráficos, pela quantidade de dados que você tem, não vai ficar legal, tá? Não vai ficar interessante. Gráfico, ele não tem que ser apenas, entre aspas, bonito. Ele tem que passar uma informação, tá bom? Então, se você estiver trabalhando numa empresa, estiver estagiando, pensa nisso. Eu tenho que criar um gráfico que seja claro e que passe uma informação com clareza para o meu cliente, para o meu chefe, para a minha gerente, para a empresa que você estiver. E aí vai ser ponto, bola dentro para você crescer mais e mais
como profissional dentro da sua empresa, independente da sua área, tá? E eu vou escolher essa opção aqui, eu tenho várias, vou escolher gráfico 3D, que eu acho bem bacana. Vou marcar essa opção, vou clicar aqui em OK. Olha que legal, ele colocou gráfico 3D. Eu posso vir aqui nessa opção aqui em cima ao lado, ó, alterar cores e mudar a cor do meu gráfico 3D. Eu posso colocar ele todo amarelo, por exemplo. Fica muito bacana, show, e eu posso mudar e fazer várias variações aqui. E para finalizar a nossa aula, eu queria mostrar uma outra opção. Por exemplo, eu tenho essa opção aqui de layout. Essa opção de layout, eu tenho aqui várias outras estruturas. Por exemplo, no meu layout normal, não aparecem números aqui em cima. Mas se eu mudar o layout, por exemplo, para esse outro layout, agora aparecem os números, que são os números referentes aos meses. Isso pode ser útil. E mais ainda, para fechar o nosso vídeo legal, é o seguinte. Tá vendo que maio foi o mês que eu menos tive recurso, um retorno, um faturamento alto? E aí, digamos que você queira destacar isso no meio de uma apresentação, numa planilha. Então, você dá um clique aqui em maio, ou melhor, no número 1500, referente a maio. Você vai perceber que ele selecionou todos de uma vez, mas nós não queremos só maio. Aí você clica de novo e você vai selecionar, clicar de novo e segurar com o botão do mouse, tá? O botão esquerdo. Clique e segura. E aí você vai poder, olha, arrastar e mover esse valor. Se você quiser continuar movendo, tem que clicar na linha entre as bolinhas. Clicou na linha, arrasta um pouquinho para o lado. Olha só que interessante. Ele destaca 1500 para mim e eu posso fazer isso de uma forma bem bacana. E ainda mais, eu posso, uma vez que eu estou com 1500 selecionado, vir à página inicial, posso mudar, vou colocar negrito, vou colocar um fundo aqui, digamos, mais forte, vou colocar um azul aqui e vou colocar o texto em branco. Olha que bacana. Eu destaquei agora, tá, 1500, para que ele apareça rapidamente. Quando eu olho para um gráfico, você já bate o olho e fala, caramba, maio foi o mês que eu menos faturei. E tá aqui, chefe, temos que trabalhar o mês de maio porque não pode ficar assim. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou, achou que valeu a pena, curte a aula, se inscreva no canal. Eu quero ainda colocar muito conteúdo para vocês aqui. Um grande abraço e até a próxima.